Quem está em tratamento para trombose, para má circulação, pode caminhar ou é perigoso? Quando que a vida volta ao normal? Quando que a pessoa já pode fazer as atividades normais, como uma caminhada, pedalar, voltar para a academia, nadar, fazer esportes, andar de bicicleta? Será que já pode logo no início? Tem que ficar de repouso sem colocar a perna no chão durante todo o tratamento? Como que funciona essa volta para a normalidade no decorrer do tratamento da trombose? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por esses assuntos como trombose, má circulação, embolia, faz a sua inscrição aí no canal. Não esquece de deixar o sininho ativado, porque assim você é notificado de todas as novidades que acontecem por aqui. De antemão, aproveita, já clica, deixa a sua curtida, o gostei, o joinha, é muito importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas e levar informação de qualidade. Como de costume, o nosso time seleciona algumas dúvidas que vocês deixam nos comentários. Lembrando que é importante você estar inscrito para a gente conseguir te encontrar, e hoje eu vou ler para vocês a dúvida que o nosso time separou. Bom dia, estou fazendo tratamento há 7 meses de uma trombose e eu ainda estou tomando o anticoagulante. Eu posso caminhar se eu aguentar ou ainda é perigoso? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre quando a vida vai voltando ao normal, como que a gente pode reabilitar aquela pessoa. O primeiro passo é saber se de fato você tem uma trombose e em qual local. Existem veias da perna que são mais importantes, por exemplo, o sistema venoso profundo. Vou te explicar o que é isso. Existem outras veias que são mais superficiais. Dependendo da gravidade do caso, a gente vai ter que ser um pouco mais exigente com o repouso. Dependendo da situação, a gente pode ser um pouco mais conivente, um pouco mais, deixar a pessoa um pouco mais livre. Então, o que é sistema profundo, o que é sistema superficial? A nossa perna é sustentada pelos ossos, os ossos do nosso corpo que sustentam o nosso esqueleto. E na perna a mesma coisa. Então, aquelas veias que ficam bem fundo na carne, né, bem perto do osso, essas veias são chamadas de veias profundas. Elas têm nomes: veia femoral, veia poplítea, veias tibiais, veias fibulares. Essas veias são as de maior importância. 80% do sangue das pernas passa ali. Então, quando desenvolve algum trombo nessa região, a gente chama de TVP, trombose venosa profunda. Já as veias que estão acima dos músculos, bem próximos da pele, a gente chama de sistema venoso superficial. Por exemplo, as conhecidas safenas. Em cada perna nós temos 2 safenas, a safena interna ou safena magna e a safena externa ou safena parva, ou seja, temos 4 safenas no nosso corpo. No sistema superficial existem também as famosas varizes que a gente conhece. Existem as perfurantes, então tudo isso são as veias que a gente chama de sistema superficial, onde passa 20%, em torno de 15 a 20% da circulação das pernas. Trombos que se desenvolvem no sistema superficial chamam flebite ou tromboflebite. Nesses casos é bem raro a gente ter que usar anticoagulantes. Já na trombose venosa profunda, a famosa TVP, nesse caso a gente inicia medicamentos chamados de anticoagulantes. Então, quais são os riscos da trombose? Existem 5 possibilidades, só que uma é a que mais nos preocupa. Então vamos do início. Primeira chance de quem teve uma trombose é de fato melhorar, ficar bom, sem sintomas, se recuperar. A segunda é a pessoa ficar com sequelas nas veias daquela perna, ou seja, a pessoa ficar com as veias machucadas, com cicatrizes, mesmo que já não exista mais trombo. É igual uma pele quando a gente corta. A gente não vê aquela cicatriz para o resto da vida, então veias que tiveram trombose podem nunca mais voltar a ser como era antes. A pessoa ficar com peso, cansaço, inchaço, mesmo que os exames já não constem mais trombo ali. Por quê? Porque as sequelas ficaram. Terceira chance é o trombo grudar ali, parte dele ficar colado na veia, ficar grudado, e a gente não conseguir retirar ele mais nem com cirurgia e nem por exemplo, com medicamentos, insistir, prolongar o tratamento. Nesses casos, o risco é o quê? Uma nova trombose, uma retrombose. Também pode crescer, mesmo com tratamento, esse trombo pode piorar, agravar ainda mais a má circulação, e o risco da pessoa ter uma amputação, perder aquela perna é altíssimo. E a quinta e última chance é a embolia, que são os casos fatais da trombose, aqueles que a gente quer evitar com repouso.
Mas calma, eu já vou te orientar sobre o repouso. Vamos entender o que é uma embolia primeiro e depois a gente fala se pode ou não pode andar com trombose. Embolo é um trombo que soltou de alguma parte, então geralmente o trombo se forma nas pernas. Mais de 80% das vezes a trombose acontece nos membros inferiores. Esse trombo ele pode ficar ali ou ele pode soltar totalmente ou só metade, uma parte dele e parar em outro local. Como, por exemplo, nos pulmões. Um trombo solto pelo corpo chama êmbolo, daí o nome embolia pulmonar, quando esse trombo solta da perna, fica solto, livre pelo corpo e vai parar nos pulmões. Então a embolia pulmonar, ela pode ser muito perigosa pelo fato dos pulmões ser responsável pela respiração. Se tem um coágulo ali prejudicando a circulação nos pulmões, a pessoa pode ter uma falta de ar grave. E o problema é só você tentar prender a sua respiração. Você consegue ficar 5 minutos sem respirar? Talvez nem 2, não é verdade? Na maioria das vezes a gente não consegue nem 1 minuto sem respirar. E esse trombo, ele pode ser pequeno ou ele pode ser grande, ou seja, pode haver situações onde a falta de ar do trombo é tão grande, uma embolia maciça, aonde esse coágulo ele atrapalha a respiração a ponto de não dar tempo de socorrer aquela pessoa porque a falta de ar foi muito grave. Então nessas situações o desfecho pode ser fatal, a pessoa pode perder a vida por conta de uma embolia pulmonar e é aí que entra o nosso maior zelo, o nosso maior cuidado com aquele paciente. Por quê? Porque os primeiros 21 dias de uma trombose venosa profunda é aquele período onde o trombo ele está mais fresco. Depois, com o passar do tempo, ele vai começando a ficar um pouco mais estável e o risco de embolia vai diminuindo a cada dia que passa. Agora, enquanto existe um trombo ali, existe o risco de embolia. Ah, Antônio, passou 6 meses, 8 meses do tratamento, eu tenho risco? Tem. Por quê? Porque ainda tem trombo ali, ele pode soltar. Claro, é bem menor do que no primeiro mês. Então vamos fazer uma linha do tempo para você conseguir entender o que pode e o que não pode fazer nas diferentes fases do tratamento. Então vamos desde o início dos sintomas. Antônio, estava bem ontem, hoje eu comecei uma dor na perna, nunca senti isso antes, fui no médico, ele me falou que era trombose. Então do início dos sintomas até o diagnóstico tem um período onde a gente não sabe o que está acontecendo. Nesse período eu recomendo que você nem sequer coloque o pé no chão. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo ali, você não começou o tratamento, você está totalmente desprotegido. O ideal é que alguém te ajude e te leve até um socorro mais próximo. Que você não vá dirigindo, mexendo os pés para acelerar, frear, apertar a embreagem, não vá caminhando. O ideal é que você faça o mínimo de esforço possível. Por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo e você não tem nenhum remédio te protegendo aí ainda. Então vamos colocar isso como o início dos sintomas até fazer o diagnóstico. Nesse momento, repouso absoluto, nem colocar o pé no chão de preferência. Chegou no médico, fez o diagnóstico, fez um ultrassom com Doppler, localizou, nada também de ficar indo lá. O médico só apertou um pouquinho a minha perna, mandou para casa e falou que era trombose. Gente, eu não acredito. Trombose é você achar trombo. Tá bom? Você fazer o diagnóstico, olha só, eu fiz o ultrassom com Doppler, tem um trombo na sua veia poplítea. Isso é fazer diagnóstico de trombose. Exame de sangue apertadinha na perna não faz diagnóstico de trombose. Tá bom? Ah, o meu dímero subiu. Não. Dímero não confirma trombose, porque pneumonia aumenta dímero, Covid aumenta dímero, até gravidez aumenta dímero, infecção urinária aumenta dímero, reumatismo aumenta dímero. Então, o que faz diagnóstico é exame de imagem. É achar, localizar, ver o trombo, falar assim, olha, eu tenho certeza, tá aqui a foto, que a veia femoral dele tem um coágulo ali dentro. Isso é fazer diagnóstico de trombose. Então, de zero, agora, imediatamente, acabei de fazer o diagnóstico, confirmei. Até o 21º dia, ou seja, as 3 primeiras semanas, os 21 primeiros dias, é aquele período onde o trombo está mais fresco, mais recente, o seu corpo ainda está aprendendo a lidar com a má circulação que aquele coágulo está causando nas suas veias. Neste período, a gente vai chamar de repouso relativo, o que pode e o que não pode fazer. Lembrando que o quê? O primeiro dia é o mais arriscado de embolia, o segundo dia é um pouco menos arriscado do que o primeiro, o terceiro dia é um pouco menos arriscado do que o segundo e assim sucessivamente. Quanto mais os dias vão passando, menor a chance de uma embolia pulmonar. Para você ter uma ideia, cerca de 20% dos casos, de 15 a 25% dos casos, podem evoluir com uma embolia pulmonar. Os casos de trombose podem desenvolver uma embolia. E grande parte desses casos
pode ter desfechos fatais. Então, 21 primeiros dias, repouso relativo. Mas, Antônio, eu nunca nem ouvi falar sobre isso. Então, o que pode e o que não pode fazer? Pode colocar o pé no chão? Pode, a não ser que o seu médico tenha te dado orientações específicas de nem colocar o pé no chão. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm trombos menores, trombos maiores, tem pessoas que têm trombos em veias de menor importância, como eu te disse no início do vídeo, que tem veias de menos importância, e tem pessoas que têm trombos em veias de extrema importância. Então imagina uma pessoa que fez um trombo grande, numa veia importantíssima, e ela já tem uma condição de saúde ruim. E nessa pessoa nós vamos ser um pouco mais exigentes com o que ela não pode fazer. Em outras pessoas, dependendo do calibre da veia, do tipo de veia, do tamanho do trombo, da situação de saúde, às vezes uma pessoa de 30 anos de idade, coração bom, saúde boa, um trombo ali, tá, tudo bem, uma veia profunda, mas que entope aí 50%, 70% da luz dele, para essa pessoa eu posso ser um pouco mais conivente. Então, repouso relativo é você pode colocar o pé no chão e andar. Andar do seu quarto para o banheiro, do banheiro para a sala para ver televisão, da sala para a cozinha para jantar na mesa com todo mundo. Agora, eu não estou falando ficar o dia inteiro na beirada de fogão, ficar o dia inteiro lavando roupa, carregando roupa suja, peso, subindo e descendo escada na sua casa, ficar, por exemplo, fazendo esforço físico. Não, não é isso. São pequenas caminhadas leves dentro do seu domicílio. Ah, mas eu moro no segundo andar, Antônio. Poxa, se você precisa subir para ficar lá quietinho, tudo bem. Agora, me deu a vontade de sair de casa, vou na rua bater perna. Não é isso também que eu estou falando. Então, é possível caminhar? Sim, contanto que você não abuse, não faça esforço físico e que o seu médico não tenha te dado uma orientação contrária, como, por exemplo, nem colocar o pé no chão. Aproveita esse conteúdo, então, com bom senso. 21 primeiros dias, repouso relativo. E aí, lembra que eu te falei que a doença ela tem vários cenários? Eu posso estar falando de uma pessoa de 30 anos saudável com trombo pequeno e uma veia de menor importância, ou posso estar falando de uma pessoa com a saúde toda prejudicada, já infartou, tem stent no peito, diabetes controlado, coração grande, problema no fígado, não sei, vários problemas, ou seja, uma pessoa com a saúde debilitada, um trombo grande que entope a veia toda, e essa veia é uma veia importante. Então, existem diferentes situações. Então, a partir do 21º dia, eu vou ter que individualizar. Cada pessoa vai requerer o seu tempo de tratamento. Tem pessoas que em 3 meses vão estar curadas, tem pessoas que em 6 meses já vão estar curadas, tem pessoas que em 9 meses vão estar curadas, tem pessoas que em 12 meses vão estar curadas, ou seja, precisa de um ano inteiro de tratamento, e tem pessoas que vão precisar tomar remédio para o resto da vida. Então, cada pessoa, cada organismo precisa do seu tempo para se recuperar. Então, passou aquele período de alarme, de maior chance de embolia, ou seja, no primeiro mês, segundo, terceiro mês, a gente vai começar a reabilitar aquelas pessoas aos poucos. A gente vai sentir, senhora, como é que está a sua perna? Nossa, doutor, melhorei bastante com o remédio, estou me sentindo melhor, a minha circulação parece que está mais, minha perna parece que está mais leve, parece que eu estou recuperando bem. Vamos tentar fazer uma caminhadazinha no parque, sem correr com o cachorro, vai passear, ver gente. Vamos tentar? Vamos, doutor Antônio. Então vai ser individual. Doutor Antônio, eu quero voltar para minha hidro. Será que eu posso fazer minha hidroginástica? Será que eu posso fazer o meu pilates? Tudo isso pode. Com o quê? Com um profissional para te orientar, com você tendo uma boa recuperação. Agora, a pessoa chega para mim e fala assim, não, Antônio, tô tomando há 3 meses anticoagulantes, minha perna parece que não mudou nada. Tá doendo, não consigo pôr o pé no chão, minha perna dói o dia inteiro. Essa pessoa eu vou ser um pouco mais restrito. Talvez até trocar o remédio, tentar alguma outra estratégia, enfim. Se a pessoa estiver tendo uma boa evolução nos primeiros meses, né, depois daquele período crítico, do primeiro mês, ou seja, segundo, terceiro, quarto mês, a gente vai começar a habilitar ela para as atividades leves e sem risco de se machucar, sem risco de queda, sem risco de impacto, sem risco de machucar. Por quê? Porque ela está tomando anticoagulante. Anticoagulante aumenta o risco de sangramento. Se essa pessoa pega uma bicicleta, vai andar e cai e bate a cabeça. Se essa pessoa vai jogar a bola, toma um chutão na canela, ou vai fazer uma luta e se machuca por algum motivo, vai para a academia, esforça demais e rompe o músculo. Não é uma boa ideia, tudo bem? Então, enquanto a pessoa está tomando anticoagulante, a gente a cada mês que passa pode começar a liberar ela para fazer algum tipo de atividade. Mas atividades de alto risco de se machucar, esporte radical, atividade de impacto, atividades onde envolvem risco de acidentes, são fortemente desaconselhadas. Agora,
Quando que a pessoa volta à vida ao normal? Provavelmente quando eu suspender os anticoagulantes. Aí sim, parou de tomar o remédio anticoagulante? Pode andar de moto se você já andava, pode andar de bicicleta se você já andava, pode correr na esteira da academia e puxar peso, pode fazer esporte radical se é do seu desejo, enfim. Se o seu médico não te deu nenhuma recomendação, que ficou alguma sequela, que ficou alguma coisa que você não pode fazer e não te deu nenhuma restrição, quando você tem alta do tratamento, na teoria você volta à vida ao normal, volta a fazer tudo como você fazia antes, tudo que qualquer pessoa que não teve trombose pode fazer, exceto se você tiver uma recomendação contrária do seu médico, porque o seu caso foi alguma coisa específica. Recapitulando, daquele início, né, do início dos sintomas até o diagnóstico, eu não sei o que está acontecendo, não tenho remédio, repouso absoluto. Nem colocar o pé no chão, de preferência alguém te leva no hospital para fazer exames e confirmar qual é o seu problema. Passou o diagnóstico, firmei o diagnóstico, tenho certeza que a pessoa tem uma trombose até os 21 primeiros dias, vamos arredondar, até o primeiro mês, até os primeiros 30 dias, maior risco de embolia, repouso relativo, pode andar em casa sem esforço físico e sem risco de quedas, impacto, nada disso. Passou os primeiros 2, 3 meses, vou começar a reabilitar aquela pessoa aos poucos. Caminhadinha leve no parque, academia sem carga, sem impacto, só para manter o tônus muscular, atividades na água, pilates, tá liberado se você não tiver uma recomendação contrária do seu médico. Passou os 3 primeiros meses, já estão encaminhando aí para 5, 6, 7, 8 meses de doença, dependendo, a gente pode fazer o remédio por 1, dependendo da situação específica, até 2 anos de tratamento. A gente vai começar a liberar pessoas para algumas atividades que não tenham risco, na verdade, de se machucar. Passado esse período alta do tratamento, vida normal, segue a vida, exceto se você não tiver nenhuma recomendação contrária. Então, se você se interessa por esses assuntos sobre má circulação, trombose e embolia, não deixa de se inscrever no canal e deixa o sininho ativado para que você não perca nenhum detalhe. Se você aprendeu alguma coisa importante aqui comigo hoje, deixa o seu like, a sua curtida, o joinha, clica aí no gostei, porque dessa forma o nosso vídeo consegue chegar até mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação, contra a trombose e contra a embolia. Tá com dúvida? Os comentários é o nosso ponto de interação, onde eu consigo entender o que está passando aí do outro lado e a gente melhorar cada vez mais. Mas é importante, antes de deixar o seu comentário, você estar inscrito no canal. Para você que quer um método, um passo a passo para blindar a sua circulação contra a trombose, para proteger as suas veias contra a embolia, para de fato combater as doenças circulatórias, combater a má circulação, vai na descrição desse vídeo e clica para conhecer o protocolo antitrombose. É o nosso plano de ação para poder te ajudar a ficar livre desses problemas que envolvem a sua circulação. Te espero então no próximo vídeo. Até logo!